No vídeo de hoje nós vamos falar as diferenças entre tendência e movimento do mercado. Não esquece que se esse conteúdo está lhe agregando valor e se você está gostando, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha para me ajudar a continuar produzindo os conteúdos. Bom, esse é um assunto muito polêmico. Esse é um assunto que embola muito a cabeça, que traz muita dúvida. Eu, quando comecei no mercado, não sabia diferenciar. Cara, afinal de contas, o que é tendência? O que é movimento? Segue a tendência, só compra a favor da tendência e não vende a favor da tendência. E o que é tendência? E o que é movimento, meu Deus? Hoje está no movimento, hoje está numa tendência, eu não sei o que fazer. E eu me embolava muito nesse assunto. Mas, com o passar do tempo, eu vim perceber que existem sim claras diferenças entre tendência e movimento e que a aplicação de cada uma delas se dá de acordo com o tipo de investimento que você está fazendo. É muito simples, não é? Pois é. Então, vamos analisar aqui um slide que eu preparei e nós vamos ver e esclarecer isso na sua cabeça de uma vez por todas, o que é tendência e o que é movimento, para que vocês possam fazer as operações de vocês em paz. Certo? Então, vamos lá. Qual a diferença entre a tendência e o movimento? Do mercado, claro, né? Então, o mercado, quando ele está se movimentando no gráfico, em sua plataforma, como eu expliquei no vídeo anterior, inclusive, se você não sabe o que é plataforma, passa lá no vídeo anterior, porque para fazer suas operações você precisa de uma boa plataforma. Então, o mercado ele se movimenta em três direções. A primeira é a direção de alta, o mercado subindo. Para que o mercado possa subir, ele tem que fazer uma estrutura de alta. Não tem como o mercado subir se não existir esse desenho que se chama estrutura de alta. O que é essa estrutura de alta? Essa estrutura de alta, ela é esse raio do The Flash, ó, pu, 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 aqui para cima. Então, o mercado sobe, o mercado desce e o mercado sobe novamente. Ele deixa um fundo, um topo, um fundo e um topo. Então, esse é o desenho de uma estrutura de alta completa. Então, o mercado sobe, deixa um topo quando desce e deixa um fundo quando sobe novamente. Essa estrutura faz o mercado subir, faz o mercado aumentar de preço. Esse é um exemplo no gráfico de estrutura de alta. Então, nós vemos aqui, ó, o desenho. Fundo, ele subiu. Chegou aqui em cima, topo, ele desceu. Chegou aqui embaixo, fundo, ele subiu. Olha o raio sendo formado aqui. Então, com a formação desse raio, o mercado faz o quê? Eu vou descer? Claro que não. Estrutura de alta, o mercado tende a continuar subindo. Então, ele vem aqui nesse topo, deixa esse topo, quando desce, forma um fundo e sobe de novo. Então, temos aqui, ó, uma outra estrutura. Para o quê? Para descer? Claro que não, para continuar subindo. Ele vem aqui, desce, deixa esse topo, sobe, deixa esse fundo. Aqui, por isso que dizemos, o mercado continua a tender a subir com estrutura. Então, nesse ponto aqui, era para ele vir aqui e continuar e formar outro raio, mas ele resolveu descer. Então, ele fez um mini raio de baixa aqui. Só que ele chegou nessa região de suporte e deixou esse fundo aqui novamente e o mercado logo se recuperou e manteve a força. Chegou aqui em cima, deixou um topo ao descer e criou um fundo ao subir e olha outro raio perfeito aqui. Então, estrutura de alta faz o mercado subir. Estrutura de baixa é o contrário, claro, né? Então, a estrutura de baixa, ela faz o mercado o quê? Descer. O que é uma estrutura de baixa? É um raio, só que de cabeça para baixo. Então, desceu, subiu, desceu. Ele desce, deixa um topo, ele sobe, deixa um fundo e ele desce novamente e deixa um topo. Então, estrutura de baixa, temos topos e fundos mais baixos. Estrutura de alta, nós temos fundos mais altos e topos mais altos.
Então, é isso que caracteriza as duas estruturas. Então, vemos aqui uma estrutura de baixa. Olha, ele deixa um topo, desce, ele sobe, deixa um fundo, ele desce, deixa um topo e continua descendo. Então, veja bem que ele tem topo, topo, fundo, fundo mais baixo. Ele vem aqui, sobe, deixa um topo, desce e vem para outro fundo. Então, temos aqui 3 topos mais baixos e 3 fundos mais baixos. Perceba que sim, embora tenha esse pavio longo, o topo termina aqui no corpo do candle e o outro termina embaixo dessa linha onde fecha esse. Então sim, o topo ainda é mais baixo. Em uma estrutura completa, o que é que nós temos? Nós temos esse desenho que eu acabei de mostrar a vocês. Só que, o que é que diferencia de fato uma estrutura completa de uma microestrutura? Uma estrutura completa que leva o mercado para cima, ela tem um espaço entre a subida e a descida. O que é que isso quer dizer? Bom, ele subiu, ele desceu, ele subiu. Ele deixou fundos mais altos e topos mais altos nessa estrutura de alta. Perceba que entre a subida e a descida existe um espaço. E entre a descida e a próxima subida existe outro espaço. A mesma coisa na estrutura de baixa. Então ele desce, sobe e desce. Entre a descida e a subida existe um espaço. E entre a subida e a descida existe outro espaço. Esse desenho com essa formação de espaços caracteriza uma estrutura completa. Então, quando a gente vem olhar aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, veja bem, ele está aqui em cima, aí ele desce. Aí ele sobe e ele desce. Aí você fala assim, mas Dmitry, e esse momento aqui que ele desceu, subiu e desceu? Isso aqui é uma estrutura? Não. Por quê? Percebam, vocês estão vendo alguma diferença de espaço entre a descida e a subida nesse desenho? Não. Ele já desce, ele já sobe aqui e ele já desce. Não tem diferença de espaço. Então é uma continuidade dessa descida. Isso aqui não caracteriza uma estrutura, é uma microestrutura. Então a estrutura é desceu, subiu, olha o espaço vazio. Desceu novamente, olha o espaço vazio entre a subida e a descida. Aí nós vemos aqui, ó, ele volta a subir. Isso aqui é uma estrutura de alta? Não. Embora tenha um espaço vazio aqui entre a subida e a descida, perceba que entre a descida e a subida não tem nada. Então isso aqui é uma microestrutura. Logo, ele vem para esse fundo e isso aqui é caracterizado como uma subida só. E ele vai para aquele topo. E quando ele desce, ele vem para esse fundo e olha o espaço vazio. Então, nesse raio aqui, nós temos descida, subida, olha o espaço vazio e uma descida novamente, olha outro espaço vazio. Vamos olhar no outro desenho aqui. O outro desenho. Subiu, desceu. Quando ele desceu, olha o espaço vazio entre a subida e a descida. Subiu de novo. Olha o espaço vazio entre a descida e a subida. E isso é uma perfeita estrutura de alta. Aqui na de cá, a mesma coisa. Subiu, desceu. Olha o espaço vazio entre a subida e a descida. E olha o espaço vazio entre a descida e a subida. Olha aqui o espaço vazio. Então nós temos aqui, sim, estruturas de alta. E o terceiro movimento que o mercado faz é consolidação. No movimento de consolidação, o mercado ele nem sobe nem desce. Ele nem coloca um raio para cima, nem coloca um raio para baixo. O mercado ele fica entre fundos iguais e topos iguais. Então ele bate em uma resistência, desce, bate suporte, sobe, bate uma resistência, desce, bate um suporte, sobe, bate uma resistência, desce. Inclusive, em um vídeo futuro eu vou explicar certinho acerca de suportes e resistências, como você pode identificá-los. Então, ele não tem nem topos nem fundos mais altos. Topos e fundos são iguais na consolidação. Ele vai lateralizado, de lado. Ele nem sobe, nem desce. Bom, aqui temos um exemplo de consolidação. O gráfico está meio bagunçado. Com o passar do tempo, com o seu tempo de tela, quando você começar a praticar, você vai pegar a prática. Seus olhos vão se acostumar com isso, porque a consolidação ela não é perfeitinha como nesse desenho. Ela não só sobe, não só desce. Alguns momentos acontece isso de uma maneira mais limpa, mas em um quadro geral uma consolidação assim é meio bagunçada. Mas você vê aqui, ó, ele veio desse fundo, subiu, bateu aqui, desceu, bateu aqui, subiu, bateu aqui, desceu,
bateu aqui, subiu. Então essa zona toda é de consolidação. O mercado passou um período lateralizado. Então ele não conseguiu passar desse ponto e ele não conseguiu descer abaixo desse ponto. Quando o certo seria ele fazer um raio aqui, subir e continuar. Ou ele fazer esse raio aqui, descer e continuar para baixo. Ele não fez isso e ele andou lateralizado. Então essa é uma consolidação. Então, qual é a diferença entre tendência e movimento? Como você aplicar isso nas suas operações de day trade para você ficar claro de uma vez por todas? Bom, então vamos olhar aqui no gráfico. O que é tendência e o que é movimento? Aqui nós estamos no gráfico de 1 minuto. Temos 3 gráficos aqui que eu trabalho. Eu trabalho no gráfico do intraday em 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Mas vamos focar aqui no gráfico de 240 minutos, que são 4 horas. Perceba, o que é uma tendência? Uma tendência é o quadro geral do mercado. É como o mercado está se comportando por longos períodos de tempo. Então perceba que desde fevereiro, desde março, melhor ainda, desse ano, então já estamos em junho. Desde março, o mercado só sobe. Só sobe. Só sobe. Vamos identificar algumas estruturas aqui? Vamos identificar. Pronto. Então, se a gente vier aqui, ó, no caso o programa facilita, mas você olha, ó, um raio de alta. Pronto, raio de alta, o mercado sobe. Aqui ele deu uma leve divergência, mas já subiu de novo. Raio de alta, raio de alta, raio de alta. Aqui ele consolidou. Percebam uma consolidação aqui, ó. Olha aqui uma consolidação. Subiu, desceu, subiu nesse ponto de novo, quase lá. Desceu, subiu nesse ponto de novo, quase lá, desceu, tentou romper a consolidação para baixo, mas aqui tinha um suporte, então ele voltou a fazer os raios para cima. Perceba que sim, claro, os movimentos do mercado, eles não são lineares, não são perfeitos os raios em todo o tempo, mas com a identificação de bons suportes e resistências, você consegue trabalhar mesmo com essas divergências. Então, em um quadro geral, o mercado está subindo há meses. Isso é uma tendência. Então, o mercado está em uma tendência de valorização. Ele já está há muitos meses subindo. Isso não significa que não haja dias ou semanas que o mercado não possa descer. E isso é um movimento. Para você que vai trabalhar em day trade, para mim que também faço as minhas operações de day trade, a tendência ela não importa muito. Você sim, claro, tem que saber que em um quadro geral o mercado está subindo. Por quê? Você tem que saber isso. Porque se você sabe que o mercado está subindo, nos dias que o movimento do dia do mercado for de alta, essa força vai ser muito grande. Porque em um quadro geral o mercado já está subindo. Então, no dia que tiver uma movimentação de alta, essa força vai ser mais poderosa para que você faça as suas operações e tenha os seus gains. Então, esse é um gráfico de 4 horas, é um gráfico muito grande. A gente não trabalha no day trade com gráficos de 4 horas. Então, a gente vem aqui para o gráfico de 1 minuto e nós vamos olhar agora o que é movimentação. Bom, o gráfico de 1 minuto, na verdade, é o gráfico já para você fazer a sua entrada. E futuramente, claro, nós vamos falar dos tempos gráficos também. Mas, se viermos aqui no dia de hoje, vamos focar no gráfico de 5 minutos e focarmos aqui no dia de hoje. O que acontece? Nós vamos esperar, já que o mercado está em tendência de alta, nós vamos esperar que o mercado só suba para a gente fazer só compra. Quer dizer, a gente não pode vender em uma tendência de alta do mercado? Pode, porque quando estamos fazendo as operações no intraday, ou seja, no mesmo dia, hoje é 10 de junho, quando estamos fazendo operações hoje, nós vamos focar no movimento do mercado. Como assim? Bom, vamos lá. O mercado que abriu aqui hoje, ele não fez nenhuma grande estrutura. Mas o mercado chegou aqui e percebam que nesse ponto aqui, ó, o mercado fez o quê? Uma estrutura de baixa. Então, se você pega, por exemplo, essa microestrutura aqui, fazer um retângulo para vocês, ó, e você vender nessa microestrutura, porque o mercado está fazendo uma estrutura de baixa, você poderia vender e acertar no 1 para 1. Por quê? Porque a estrutura do dia, o movimento do dia, nesse instante que ele bateu em uma resistência, é de baixa. Só que o que acontece? O mercado chega aqui nesse ponto de suporte
e ele apresenta uma estrutura de alta. Perceba o espaço entre a subida, a descida. Olha outro espaço aqui, ó. Pam, pam, pam. Olha uma estrutura de alta. Ó, então percebam? Então, se ele fez uma estrutura de alta, o que é que acontece? O mercado tende a subir. Olha o que acontece aqui na frente. Então, você poderia fazer operações de compra nesse momento. Então, embora o mercado esteja subindo em um quadro geral, você que faz day trade, você tem que se preocupar com a movimentação do dia. Essa movimentação do dia é de acordo, sim, com estruturas de alta ou de baixa, ou microestruturas de alta ou de baixa, que esse assunto das microestruturas será abordado em um próximo vídeo. Então, essa é a diferença. A tendência, em um cenário geral, o mercado está subindo, então a tendência é uma análise geral. Mas você que faz day trade e eu que faço day trade, nós não vamos focar na tendência, não vamos só pegar operações de compra, porque tem dias que o mercado, eu vou colocar aqui, ó, vamos procurar aqui um dia, tem dias que o mercado, 8 de junho, por exemplo, aqui no gráfico de 15 minutos. Olha esse dia. No dia 7 de junho e também no dia 8, o mercado só desceu. Olha a força vendedora aqui. Você vai comprar em um mercado que só está descendo em um dia? Não. Se nesse dia o mercado só está descendo, mesmo que em um cenário geral ele esteja subindo, você vai procurar oportunidade de venda. Então a diferença, coloque na sua cabeça, de uma vez por todas, entre tendência e movimento é: tendência é um quadro geral do mercado, já de meses, o que o mercado já está fazendo há meses, se ele está valorizando ou desvalorizando. Movimento é o que você vai usar dentro do dia para fazer as suas operações. Então, se no dia o mercado está apresentando estruturas de alta e força compradora, você vai fazer operações de compra. Mas se no dia o mercado está apresentando movimentação de baixa, com estruturas de baixa, você vai fazer a sua venda. É assim que você tem que pensar. Então, é bom você saber a tendência do mercado, mas fique de olho sempre no movimento. Tendência é melhor para quem faz swing trade e buy and hold, porque são operações mais longas, então ele tem que olhar a força geral do mercado. Para você que faz day trade, fique de olho no movimento do mercado e não na tendência, porque no dia, como esse dia aqui, 8 de junho, o mercado pode só descer e você fazer operações de compra, porque você está olhando uma tendência de alta e você ser estopado. Então, se o mercado no dia está apresentando estrutura de baixa e força vendedora, venda independentemente se a tendência está de alta, porque para o intraday, para o dia, o movimento é mais importante do que a tendência, porque as suas operações são rápidas. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, eu vou responder a sua dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Então aquele abraço, magnatas, e tchau, tchau!